Encontrando-me com Deus. Grande Deus, de forma pública e privada, no santuário e em casa, que minha vida possa ser embebida em oração. Enche-me com espírito de graça e súplica, sendo cada oração perfumada com incenso do sangue expiatório. Ajuda-me, defende-me, até que, do piso da oração, eu passe ao reino do louvor incessante. Impulsionado pelas minhas necessidades, convidado pelas tuas promessas, chamado pelo teu Espírito, entro em tua presença, adorando-te, com temor piedoso, assombrado com a tua majestade, grandeza, glória, mas encorajado pelo teu amor. Sou tão completamente pobre quando sou completamente culpado. Nada tendo em mim mesmo com que retribuir-te, mas trago Jesus a ti nos braços da fé, pleiteando sua justiça para compensar minhas iniquidades, regozijando-me, porque ele fará a balança pender em meu favor e satisfará a tua justiça. Bendito, porque grandes pecados põem em evidências grande graça, que, embora qualquer pecado mereça infinita punição, porque praticado contra um Deus infinito, ainda houve misericórdia para mim. Pois onde a culpa é mais terrível, a tua misericórdia em Cristo é mais livre e profunda. Abençoa-me, revelando-me cada vez mais de seus méritos salvíficos, fazendo com que tua bondade me proceda, trazendo paz ao meu coração contrito. Fortalece-me, para que eu não dê descanso a ti, até que Cristo possa reinar supremo dentro de mim, em cada pensamento, palavra e ação, em uma fé que purifica o coração. Sobrepuja o mundo, trabalha por amor, firma-me a ti, sempre ligado à cruz. Dependentes de Deus, nós somos encontrados. Estávamos perdidos, mas Ele desejou nos buscar. E por intermédio do sangue de Cristo, agora nós podemos ver e enxergar a gloriosa graça que nos alcançou sem merecermos. Bom dia a todos. Que vocês possam compartilhar essa oração com alguém. Que vocês possam meditar acerca dessas palavras que aparentam ser tão simples, mas de uma profundidade do qual, se mergulhássemos, seria o suficiente para nos afogarmos. Palavras que não se ouvem mais em orações, palavras que são até difíceis de serem pronunciadas, porque nós não compreendemos a profundidade disso tudo. As nossas orações estão mais relacionadas àquilo que Deus pode nos oferecer do que por aquilo que Ele já nos ofereceu. Que a sua oração esteja firmada no que a palavra diz, confiando no que Deus faz. Bom dia a todos. Vamos avançar para mais um livro das Sagradas Escrituras, agora 2 Tessalonicenses, o livro de número 53 do Novo Testamento. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, aproximadamente no ano 50. Vou trazer apenas alguns pontos bem objetivos e depois nós poderemos até mesmo ler, que são apenas 3 capítulos. Essa segunda carta, que vai trabalhar de maneira muito clara também os aspectos da segunda vinda do Senhor em relação ao mundo, trazendo de maneira muito objetiva aquilo que ele gostaria de dizer. Lembre-se que essas cartas elas eram sempre muito diretas e tratavam de assuntos pontuais. Quando você escreve, hoje nós tomamos a devida atenção para não ser um tanto quanto demorado.
um tanto quanto demorado. As cartas nós tentamos ser objetivos. Até mesmo nos áudios, nós nos policiamos para mandarmos áudios curtos, para que as pessoas não se percam. Infelizmente, se trata dessa realidade. Você vai ver, quando você manda um áudio longo, você fala assim, nossa, perdão pelo podcast. Muitas vezes já recebi alguns áudios das pessoas, desculpa pelo podcast, mas que você tenha paciência para ouvir. Porque no final das contas, as pessoas imaginam que falar pouco seja suficiente. A questão não é se fala pouco ou muito, a questão é falar o necessário para proclamar aquilo que é necessário. As palavras que estavam escritas nessas cartas em nosso coração, a par sobre toda a eternidade, não eram apenas palavras a uma mera igreja que estava ali em Tessalônica, mas ele estava proclamando uma mensagem que iria ecoar no mundo inteiro durante toda a eternidade. Essas palavras que representam o Verbo encarnado, essas palavras que prometem a vinda do Senhor, trazendo as advertências necessárias para que o homem possa ver com muita atenção do que se trata essa gloriosa vinda do Senhor. Na primeira carta você vai ver uma primeira etapa da vinda do Senhor, onde ele desceria do seu trono dos céus. Tem todas essas questões bem ilustrativas. Na segunda etapa da vinda do Senhor, ele vai falando de maneira completamente abrangente, de forma que todos os olhos poderão contemplar. Essa salvação, que não se trata de algo que o homem pode conquistar, mas de Deus escolhendo salvar. Às vezes as pessoas olham e falam, mas e essa segunda vinda? Estou ou não estou pronto? Como será? A questão é, nós temos alguns direcionamentos por intermédio da palavra ao qual nós devemos nos ater, mas nós devemos nos ater principalmente à vida prática do dia a dia. Nós temos a certeza de que Deus voltará, essa é a certeza para o cristão. A certeza não está tanto na nossa morte apenas, mas na certeza da vida eterna. Nós sabemos que o mundo do qual nós contemplamos passará, mas a certeza de que há o reino vindouro do qual será eterno. A certeza de que as tristezas dessa vida passará, virá o sol que iluminará as nossas vidas, a alegria radiante de pertencermos a Cristo, de estarmos ao lado dele. Todas essas são certezas absolutas que culminam na segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor, que não é uma hipótese, é uma certeza, uma convicção absoluta. Você então pode descansar sabendo que nada foge do controle de Deus, que aquilo que ele prometeu ele há de cumprir, que não se trata de forças contrárias dominando a história, mas de um Deus soberano que guia cada etapa da história para que seja conduzida e revelado a glória e a sua majestade, o seu soberano e eterno poder. Que vocês possam compreender do que se trata essa segunda vinda. A segunda vinda, que muitas vezes é chamada de parúzia, talvez parúzia, vocês não devem ter muita familiaridade com essa palavra, mas era tratada dessa forma, a parúzia, a segunda vinda do nosso Senhor, a vinda gloriosa do Senhor, do qual nós vamos ler agora de maneira integral, e vocês poderão enxergar tudo que foi dito de maneira um pouco mais genérica. Apenas para vocês entenderem já a questão da divisão, essa divisão em 4 partes, você poderia ver no capítulo 1, ou melhor, nós veremos no capítulo 1, do verso 1 ao 7, a perseguição dos santos e a segunda vinda. Do capítulo 1, do verso 8 a 12, os incrédulos e a segunda vinda. No capítulo 2, verso 1 ao 12, a apostasia e a vinda. No capítulo 2, verso 13 a 3:18, como viver até a segunda vinda. Quando você começa a entender esses pontos, essas divisões, se torna
mais simples de você conseguir entender as mensagens que estão ali escritas. Por vezes nós gostamos de pegar frases isoladas e ver essas frases e falar assim, nossa, olha que frase marcante. É muito interessante ter versos gravados em nossa mente, mas acima de tudo nós temos que ter uma mensagem gravada em nosso coração. Versos servem para orientar a nossa visão, mas a história de maneira integral deve guiar o nosso coração. Então, leia com bastante atenção tudo que está escrito. Eu vou explicar para vocês etapa por etapa. Vou ler do 1 ao 7, a perseguição dos santos e a segunda vinda, para que vocês possam enxergar essa realidade e ver a maneira como foi feita essas divisões e poderem, de certa forma também, quando forem ler, se lembrar de conseguir delimitar esses textos, embora algumas bíblias tenham essas delimitações já, tá? Tem subtítulos, olha aqui, deixa eu te mostrar, eu não sei, a sua provavelmente deva ter. Tá vendo aqui, ó? Você vai ver, ela tem alguns apontamentos na Bíblia ali em negrito. Isso vai muito da característica de cada ser. Não vai existir um padrão completamente definido, e se tiver um padrão, também é um padrão estabelecido pelo homem. Mas não se trata de palavras que são inspiradas esses subtítulos, mas a intenção é direcionar a nossa atenção. Então, quando você for ler, de repente você pega, olha aqui, faz um parênteses, um colchete e olha, nossa, que interessante, aqui está tratando de determinado assunto. Isso fará com que você enxergue de maneira talvez mais abrangente e mais íntima todo esse relacionamento que é estabelecido com Deus por intermédio da palavra. Eu vou agora à leitura. Do verso 1 ao 7, a primeira parte onde trata da perseguição dos santos e a segunda vinda. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. A vocês que estão em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos. E também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos. Até aqui. Embora a continuação aparenta ser de maneira muito clara ainda uma descrição, nesse autor ele trata de repartir por algumas razões. Olha que interessante, nós acabamos de falar então acerca da perseguição e da maneira do qual esse povo estava ali representado. Você vê algumas questões bem nítidas aqui, que também são mencionadas na primeira carta. A primeira carta, você vai ver ali, ó. Quer ver que interessante? Algo que vocês vão ler? Deixa eu ver exatamente o verso que agora lendo. Aqui, ó, no verso 4 diz: por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Você vê que a perseguição gerava perseverança e fidelidade, mesmo diante das aflições. Aqui, você vai ver na primeira carta, olha que interessante fazermos essa comparação. Verso 3, primeira carta,
capítulo 1, verso 3. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e nosso Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firmeza e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. Nós vemos a conversão sendo ocorrida única e exclusivamente por conta do poder de Deus em alcançar aquelas pessoas. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Você vai ver que, sendo alcançados, eles naturalmente perseveraram. Foi gerado neles uma série de questões que faziam com que eles vivessem de maneira contrária ao que o mundo vive. Aqueles que foram eleitos, salvos por Cristo Jesus, mediante a sua morte expiatória na cruz do Calvário, quando alcançados, eles são transformados. O fruto do Espírito é visível e eles persistem em meio às adversidades. Continuemos então essas divisões. Na segunda parte, nós vamos ver aqui do verso 8 até o 12. Então ele continua dizendo: e em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus. Para você entender essas divisões, olha que interessante. Ele já trata aqui dos incrédulos, por isso que ocorre essa divisão. Você vai ver no verso 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós na revelação do Senhor Jesus quando vier do céu. Virá com seus anjos poderosos. Ou seja, aqui ele estava falando aos santos. E depois, no verso 8, ele já começa a retratar dos incrédulos, onde dizem: chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor. Olha que interessante, ele traz juízo não sobre aqueles que Deus quis condenar, mas aqueles que não conhecem a Deus e manifestam isso por intermédio da sua desobediência. O conhecer está atrelado a relacionamento, e sobre os que se recusam a obedecer, eles conhecem uma palavra, mas ainda assim permanecem no erro, agindo conforme o seu bel prazer, agindo conforme a sua natureza, e a sua natureza sendo completamente corrompida e morta, os faz condenados porque não confiam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então diz: e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 9, eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Olha que interessante, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. De maneira que ainda eles não estavam separados, porque a bondade e a graça de Deus era manifesto na vida deles diariamente, e ainda assim eles não renderam glórias àquele que os fizestes. Muitos vivem dessa forma. Nós viveríamos também se não tivéssemos sido alcançados pelo Espírito Santo. Pela graça de Deus, nós continuaríamos cegos, acreditando nas vãs filosofias do mundo e acreditando que apenas nós mesmos que realizamos todas as obras que são necessárias para atingirmos uma realidade espiritual mais elevada. E nós sabemos que não se trata disso, porque nós não temos nada a oferecer a Deus. Muito pelo contrário, o que nós oferecemos é aquilo que serviu de açoite no nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos é o que levou Cristo a ser crucificado. O que nós oferecemos são nossos pecados. Nossos pecados que são completamente repugnantes diante desse Deus santo e majestoso. Continua dizendo, no verso 10. No dia em que ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhe dissemos a respeito deles. Observe que fala que vocês creram naquilo. Observe que o crer não se trata de uma obra de natureza humana.
Voltem ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Mais uma vez, olha como diz: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Daí ele continua ainda dizendo, que eu vou ler mais uma vez: assim, apesar do sofrimento que lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Nós vemos então a clara certeza de quem opera essa salvação que não é operada no nosso coração mediante um desejo nosso de ter a Deus, porque nós não desejamos a Deus, nós somos inimigos de Deus, nós pecamos todos os dias, nós falhamos todos os dias, e a graça de Deus nos alcança todos os dias a misericórdia de Deus é estendida sobre as nossas vidas, que possamos reconhecer o quanto somos falhos, o quanto somos limitados, e que possamos render glórias a Ele já enquanto temos vida, sabendo que mais tarde, quando Ele vier, Ele ainda continuará recebendo a glória do seu povo, porque somente a Ele deve ser dada toda a honra, glória e majestade. Tudo converge nele, tudo é para Ele, tudo foi feito dele e retornará para Ele. Galego, mas esse Deus é mimado e Ele quer que Ele seja adorado. Não, Ele se manifesta a Deus, porque se Ele é a verdadeira paz, o verdadeiro amor, tudo deve se convergir nele, porque se Ele encontrasse o seu deleite em outra coisa, naturalmente Ele manifestaria como o deleite em outra coisa que seria mais perfeito que Ele. Ele é a suprema perfeição, Ele é o Deus Criador, o Altíssimo Soberano, do qual deve ser completamente exaltado e glorificado. Então não se trata de um Deus mimado, mas se trata de um Deus lógico, de um Deus que faz com que todas as coisas girem em torno dele. O mundo não gira em torno de nós. Lembre-se que nós somos criaturas de Deus, todas feitas para a honra e glória do seu nome. Continua dizendo então, no verso 11, caminhando para o final dessa segunda parte. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Olha que interessante. Assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado. Ele está falando assim, ó, tomara que essas pessoas evoluam, que eles entendam, que eles façam. Não, ele está pedindo para que o Espírito penetre aqueles corações e façam que eles vivam este chamado, porque sozinho o homem não pode viver. Então ele estava clamando ao único que pode mudar o coração do homem. Muitos acreditam que Deus não pode interferir na vontade do homem, que Deus está ali e o homem vai ter que escolher por Deus. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que é Deus que opera no coração do homem. O querer e o realizar é Deus que o move. Deus que nos move. Se nós conseguimos glorificar o nome de Deus, não é por conta das nossas bondades, por conta de algo que nós temos. Sim, se trata de algo que nós temos, mas algo que nós temos que não veio de nós, que foi corrompido no jardim do Éden, do qual nos foi entregue posteriormente, através do Espírito Santo, nos dando olhos para enxergar aquilo que é belo antes nós repudiávamos. Então, enxergue que tudo emana de Deus. E essa oração mostra muito isso. Ele diz, uma vida digna de seu chamado, e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Observe qual é o motivo de agir. O motivo de agir não é por conta do seu desejo íntimo, mas por conta daquilo que foi trazido a ele, que não veio naturalmente nele. Naturalmente nós nascemos completamente falhos e pecadores. Verso 12 diz, então o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aqui já desmonta todas essas teorias malucas que criam aí querendo exaltar o homem.
esses dois capítulos. O primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses já é mais do que suficiente para podermos enxergar a salvação soberana de Deus agindo no coração do homem. Ele agindo no coração do homem, o homem vai responder porque essa vida o move. É a mesma forma de uma bateria, sabe? Você tem um relógio, mas ele não tem bateria, ele não funciona. É um relógio parado, que mesmo parado ele está certo 2 vezes ao dia. É muito interessante isso, né? Você pensou em relógio digital, do qual fica desligado. Estou falando de um relógio analógico que tem os ponteirinhos. Imagine isso. Aquele relógio é um relógio, mas ele está certo 2 vezes ao dia. Você tem a impressão de que, naturalmente, por olhar de relance, você não veja os seus ponteiros se mexer, que se trata apenas de um fragmento de segundo. Mas se olharmos do ponto de vista real, você vai ver que aquele relógio não possui a bateria que o move. E é dessa forma que nós podemos enxergar o Espírito Santo agindo em nosso coração. Ele é a bateria que move cada engrenagem daquele circuito e faz com que possa viver a plenitude daquilo que foi feito, e não apenas 2 vezes ao dia. Conseguiram entender isso? Me veio à mente agora, eu acho que é um exemplo completamente pertinente para explicar a salvação de maneira lúdica, mas de completamente profunda. Muito bom, vou começar a adotar mais isso. Obrigado, Senhor, por capacitar a compreender e talvez explicar com exemplos que sejam simples e capazes de caber nessa mente completamente limitada e finita. Então nós vemos essa questão da graça, daí vai para a terceira parte, que vai no capítulo 2, do verso 1 ao 12, onde nós vamos ver essa apostasia. Apostasia e, mais uma vez, a segunda vinda. Você vê que em todos os pontos ele retrata dessa volta do Senhor. Da mesma forma que nós devemos viver. Viver tendo a certeza de que ele há de voltar. Continua dizendo: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com ele. Não se deixe abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, uma carta supostamente enviada por nós. Muito parecido com o que acontece hoje, tá? Muito parecido, muito parecido. Essas questões de pessoas que afirmam ter visões mirabolantes, revelações, até mesmo cartas que são escritas, vindas do oculto além. Nós temos uma carta que é comum a todos, está escrito: Deus disse. Se Deus disse, não tem capítulo e versículo, Deus não disse nada. Deus falou a meu coração. Pense que o seu coração é enganoso. O que fala é a palavra de Deus. Que ela ecoe em nosso ser, e que quando você for apontar, você aponte o capítulo e versículo do que a voz de Deus gritou em nós. E que ela mova você a viver de maneira diferente. Porque muitas pessoas são guiadas por essas supostas vozes, por supostas sensações, do quais mais cedo ou mais tarde revelam as suas verdadeiras ganâncias e os seus desejos. Nós, enquanto protestantes, nós estamos aqui meramente sujeitos a essa palavra. Essa palavra é desprezada por muitos, mas a seiva que alimenta as nossas vidas. Continua dizendo. Verso 3. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Aqui algumas traduções estão como o afastamento ou a partida. A maioria das traduções translitera o termo grego como apostasia, tá? Então, continua dizendo: e venha o homem da perversidade. Também aqui trazem o homem do pecado em alguns apontamentos. Aquele que traz destruição, ou seja, filho da destruição. Tudo isso está atrelado àquela questão do anticristo, tá? Para que vocês consigam entender o termo teológico. Aqui eles deram uma boa simplificada comparando com
com os originais, mas a mensagem ainda permanece íntegra, de maneira que a gente, lendo todo o contexto, possa chegar à conclusão do que o texto diz. O verso 4 diz: ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se passará por Deus. Olha que interessante. Verso 5: não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Ou seja, olha que interessante essa carta. Ele começa a retratar e trazer à memória aquilo que já havia sido dito, e agora aqui era reforçado. No verso 7 diz: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Imagine que o inimigo será destruído com o sopro da boca de Deus. Não se trata de uma guerra entre o bem e o mal. Cristo já venceu essa guerra na cruz do Calvário. As pessoas olham, não, mas o bem e o mal. Não se trata de bem e o mal. Se trata de Cristo operando. Cristo operando onde o mal não poderá vencer. Então, persista em fazer aquilo que é certo, faça o que é necessário. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confie que o mal não prevalece. O mal não prevalece, ainda que pessoas ruins continuem a ter lugares de exaltação perante aos homens. Nós sabemos que perante Deus eles serão condenados, e isso nos basta. A certeza de que mais cedo ou mais tarde Deus haverá de efetuar a sua justiça. Enquanto isso, nós olhamos para esses homens maus, não querendo a sua condenação, mas clamando para que Deus opere nesses corações e os converta e os transforme, porque nós também éramos homens maus, homens perversos que fomos alcançados pela maravilhosa graça. Então, deixe nas mãos do Senhor, faça o seu melhor e enxergue tudo melhor e viva o melhor. Viver o melhor não está atrelado a desfrutar apenas de momentos bons, mas de perseverar em meio às fraquezas do nosso dia a dia, de enxergarmos que essas mazelas são passageiras e que em breve o nosso Senhor, que governa toda a história, há de cumprir a grande história escrita pelos seus dedos. Olha que interessante, eu falei um negócio que vocês devem entender. Quando diz escreveu com seus dedos, os olhos de Deus, as mãos de Deus. Deus tem olhos, Deus tem mãos, Deus tem pés? Não, Deus é imaterial. O que materializou é Cristo Jesus. Quando nós utilizamos esses termos se tratam de antropomorfismos. É de maneira que é explicado de forma que possamos construir uma imagem mental e compreendermos a essência daquilo que é dito. Da mesma forma, quando falamos que Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Não, porque Ele é eterno, as suas decisões são sempre sábias. Ele não volta atrás nas suas decisões. Ele faz dessa forma, é chamado de antropopatismo, de forma que Ele possa traduzir também em sentimentos humanos aquilo que supostamente passa dentro dele, para que nós possamos compreender aquilo que acontece, o arrependimento. Então é muito interessante sabermos isso, porque se olharmos sobre esses pontos, você vai começar a tudo ficar mais objetivo, mais claro, e vocês também poderão ser guiados de maneira diferente. Pense que nossa ignorância, por vezes, nos leva a compreendermos de maneira errada aquilo que é dito. Quantas vezes você já não leu coisas erradas e seguiu orientações erradas por conta de não conseguir interpretar aquilo que é lido? Então, leia com bastante atenção e que você possa ser iluminado pelo Espírito e capacitado pelo Espírito. Isso aqui não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de conhecimento que nos leva a conhecermos cada dia mais ao nosso Senhor, que nos chamou das trevas para a luz. O verso 9 diz: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas. Olha que interessante.
Poder, sinais e falsas maravilhas. Por isso que nós não ficamos aqui nos iludindo. Ah, Galego, mas olha ali o poder, o sinal. Você crê em poder, em sinal? Você crê que a pessoa pode fazer isso? Você crê isso? Eu creio em Jesus Cristo. Isso me basta. A minha crença não está no que ele faz, mas no que ele é. Ou no que ele pode fazer. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas mesmo assim, podendo fazer o que ele quer, ele não pode ir contra si mesmo. Então, até mesmo fazer o que faz, está limitado à sua palavra que ele nos deixou. Ele, sendo Deus, escolheu se limitar. Da mesma forma que ele se limitou quando ele habitou em corpo humano. Olhe sobre essas questões, essa questão de poder, sinais e falsas maravilhas. Nós temos visto milhares de coisas que estão muito mais atreladas a esses sensacionalismos do qual visam nos escravizar, nos subjugar e nos fazer adorar outros deuses. Que você não caia diante dessas mentiras e que você confie somente nessa palavra. O verso 10 diz: e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Olha que interessante, olha que interessante. Este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Eles se recusam a ouvir essa palavra de libertação, de salvação, de que Cristo é o seu suficiente Salvador, para olharem para essas coisas ilusórias, para essas questões sensitivas, acreditando que isso era o caminho. Mas observe que essas pessoas estão caminhando para a destruição, porque eles se recusam a amar e aceitar a verdade. Ele diz e termina com a conclusão no verso 11: portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Deus fará com que eles sejam enganados, mas ele fará no sentido de que ele não impedirá, do qual os seus desejos que estão ali voltados para um enchimento de si mesmo, para a satisfação dos seus próprios desejos e não para a glória de Deus. Então, Deus entrega a si mesmos e eles creem nessas mentiras. Daí vem no verso 12: então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Ou seja, eles serão condenados pela sua própria maldade, não por conta da falta de cuidado de Deus. Deus os entrega a si mesmo. E os que são salvos, são salvos de si mesmos, porque eles não desejariam a Deus. Você não desejaria a Deus se Deus não fosse até eles. Então, quando você olha essa mensagem de condenação aqui, você deveria render glórias e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor escolheu me alcançar. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me protegido e me guardado para que eu não venha a crer de maneira falsa. Porque eu agora, eu aceito, eu amo a verdade que me salva, mas não porque eu sou inteligente, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor me alcançaste, Senhor. Que eu não tenha prazer no mal, que eu possa crer nessa verdade. Dessa forma nós encerramos mais um bloco, essa terceira parte dessa divisão de Tessalonicenses. Observe que cada livro eu abordei de uma forma, para que vocês possam ver as milhares de formas que nós temos de meditarmos nas Sagradas Escrituras. A intenção não é que eu saiba, a intenção é que vocês saibam tanto quanto eu, que vocês saibam muita coisa para que vocês possam proclamar o Evangelho. Todos vocês são ministros ordenados do Senhor. Todos nós temos esse chamado de proclamarmos essa mensagem. Galego, eu tenho milhares de dúvidas, me chame. Eu estou aqui à disposição para instruí-los, para direcioná-los da melhor maneira possível, com o pouco que sei. Com pouco que sei, eu não sei nada, eu sou ignorante. Eu tenho 10 anos de conversão, o que é nada. Veio pessoas que viveram a sua vida desde o seu nascimento até a sua morte, completamente instruídos no caminho do Senhor, e eu vejo o quanto ignorante eu sou, quantas vezes eu leio e aprendo. Eu vou ler meras orações e falo assim: Senhor, eu não sei nem orar. Então, tenha humildade para reconhecer a sua ignorância e pedir ajuda, busque compreensão. Não se trata de debate, se trata de ideias sendo colocadas ali para que prevaleça a verdade. Então, tenha esses momentos de conversa. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, tá? Não hesitem em me chamar. E agora vai tratar essa quarta parte do capítulo 2, verso 13 ao 3:18,
como viver até a segunda vinda. De maneira muito clara e objetiva, trata questões mais práticas. Verso 13 já diz: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Olha que interessante. Você vê ele tratar então em blocos. Você vai ver aqui do verso 1 ao 7, retratando dos santos. Deixa eu até fazer uma anotação aqui na minha Bíblia. Ó, até o 7 aqui, ó, você vai ver essa divisão, tratando dos santos. Depois, do 7 em diante, até o 12, você vai ver que ele fala aos incrédulos. Você vai ver ele falando aos incrédulos. Ainda que daí ele retrata de maneira bem clara aqui essa questão de pessoas que estão se desviando. E sempre retratando sobre essa segunda vinda. E depois, a partir do verso 13, ele vai retratar mais uma vez como aqueles que são impactados, como eles devem viver. Então vamos ler mais uma vez, tá? Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, como sempre gratos, porque Deus os escolheu para estar entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. Olha que interessante. Olha que interessante, tudo isso aponta para essa gloriosa salvação que é dada por Deus, que não existe um mérito humano. As pessoas falam: Galego, eu posso perder a salvação? Depende do que você entende de salvação. Depende do que você compreende como salvação. Você conquista a sua salvação, ou a sua salvação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A salvação não é uma obra sua, a salvação é uma obra de Deus e ela está segura nas mãos de Deus. Agora, do ponto de vista humano, nós podemos olhar e imaginar essa questão de perder uma salvação, porque nossa salvação talvez esteja firmada em nós. Se a sua salvação estiver firmada em você, claro que você perde, mas se a sua salvação estiver firmada em Cristo Jesus, quem poderá te resgatar das mãos dele? Nada pode te separar das mãos de Deus. E você vê a clara manifestação aqui nessas palavras, que Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, ou seja, a salvação que é operada pelo Espírito que os torna santos pela fé na verdade. O Espírito opera no coração, nos concede a fé, para que possamos crer que essas palavras são reais e verdadeiras, que elas nos movem, e a verdade, ela flui. Continua dizendo no verso 14, ele os chamou para a salvação quando lhe anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você já vê como ele opera a salvação por intermédio da propagação das boas novas. Quando foi a última vez que você propagou as boas novas? Quando foi a última vez que você escreveu uma mensagem para que pessoas fossem alcançadas pela mensagem do Senhor? Galego, eu preciso ficar falando capítulos e versículos? Não, escreve uma mensagem. Escreve uma mensagem aí no seu Instagram, escreve uma frase. Ah, não, só 5 pessoas vêm. Beleza, você falou para 5 pessoas. Você está preocupado com o auditório que te assiste, a plateia que te assiste, ou o Deus que você serve? Você não foi chamado a falar a multidões, você foi chamado a ser fiel. Nós somos chamados, eu não estou me importando se tem uma pessoa, se tem 10, se tem 15, se tem 1 milhão de pessoas. Eu estou me importando em ser fiel àquilo que eu creio, em proclamar, porque Deus há de me fazer proclamar a mensagem e atingir o coração daqueles que foram chamados desde a eternidade para ouvir essas mensagens que nem está escrito aqui. A salvação que após anunciada faz com que os homens possam participar dessa glória majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa proclamar essa mensagem. Galego, eu não sei, você sabe, não depende de você. Simplesmente fale do amor de Deus, faça com que essa palavra vá cada vez mais longe. Eu sempre brinco com vocês, escrevam frases e coloca ali, me marca, põe ali oculto, ninguém precisa ver que você me marcou. Mas coloque ali, e eu conversarei com você. Eu serei aquela pessoa que vai te incentivar e falar assim, isso mesmo, parabéns por proclamar esse evangelho. Eu não vou parabenizar o ser em si, que é você, mas vou parabenizar Deus operando em você.
porque só Deus para nos fazer proclamar a sua mensagem. Quantas outras coisas mais importantes nós temos? Nós dizemos amar Deus sobre todas as coisas. Mentira. Mentira. Olha nosso tempo, 1440 minutos nós temos por dia. Quanto tempo você gasta com o Senhor? Talvez 1 hora, 60 minutos aqui, você tem ainda 1380 minutos. O que você faz com isso? Você despreza. Nós desprezamos Deus. O que são 60 minutos de 1440? Nada. 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 Se nós utilizássemos o percentual dizimal para toda a nossa vida, nós teríamos que usar 144 minutos, 2 horas e 20 minutos. E 24 para ser mais preciso. Será que nós temos esse tempo com Deus? Claro que não. Nós estamos tomados pelos nossos afazeres do dia a dia, nós acumulamos os nossos afazeres. Por quê? Por conta da nossa carne. E Deus é misericordioso, Ele é tão grandioso que ainda nos ama dessa forma, mesmo entregando muito pouco a Ele. Porque o que entregamos a Ele ainda não provém de nós, o que entregamos a Ele é fruto do Espírito Santo em nós, agindo em nós para a honra e glória do seu nome. Olha como nós somos nada, nós somos miseráveis pecadores. Galego, mas eu não sou nada. Não, você não é nada. Se Deus quiser, Ele Ele pisca. Como eu já falei, antropomorfismo, para que você entenda, não é Ele pisca, mas uma ordem e o mundo se esvai. Uma ordem cai chuva, uma ordem vem um terremoto, uma ordem vem o tufão, uma ordem o sol sai. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Se coloque debaixo dessa soberania, fala assim: Senhor, como eu andei perdido, Senhor, agora eu começo a enxergar o quanto o Senhor é bom, o Senhor tem movido todas as células do meu corpo, o Senhor tem me feito viver, Senhor. Olha onde o Senhor me colocou, por que o Senhor me colocou? Senhor, por quê? E para quê, Senhor? Por que tamanha misericórdia? Para que, Senhor, eu posso usar? Como eu posso utilizar tudo isso que o Senhor me concedeu para a honra e glória do seu nome? Olha aqui, vocês têm celulares. Não. Vocês olham e falam: ah, não, mas olha quantos celulares existem no mundo, mas quantas pessoas têm acesso à internet? Quantas pessoas ainda estão vivendo em estado de miséria? Deus está longe deles? Claro que não. Claro que não. Deus está operando ali também, mas observe que o simples fato da gente poder olhar também para outras circunstâncias, olha o quanto ainda Deus nos concede a graça, não que a outras pessoas que estão em outros lugares sejam menos agraciadas, porque não se trata de onde nós estamos colocados, porque Deus coloca pessoas em palácios, como coloca pessoas em cisternas, Deus faz com que pessoas sejam escravos, como faz que pessoas sejam reis, mas todos eles para a glória e honra do seu nome. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacita e Ele nos direciona, que você possa compreender tudo isso. Ele continua dizendo no verso 15, portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Observe que essas questões de tradições devemos tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Eles estão falando de tradições apostólicas que foram transmitidas e através desses registros pessoais que manifestam as cartas. Nós somos conduzidos não por tradições, mas por uma palavra. Quando ele abordava essas questões das tradições, por óbvio, existem coisas que não foram registradas e ainda assim nós perpetuamos, mas nossa única regra de fé e prática é a Sagrada Escritura. Se as Sagradas Escrituras não apontam para as devidas tradições, nós não devemos cumprir. Ah, nós temos a tradição de fazer determinada coisa. Beleza, é uma tradição, mas não é um pecado, não é... Pode ser um ordenamento humano, mas não se trata de ordenamento divino. Nós somos chamados a vivermos diante de uma palavra, de ser direcionados por essa palavra. Galego, falaram que eu tenho que ficar usando saia. Não existe isso, tá? Pare com isso. Não existe isso. Eu não posso raspar o pelo do sovaco, eu não posso fazer isso. Não existe isso.
Pare de ficar acreditando, porque daqui a pouco você vai começar a acreditar que uma pessoa tem e fala o seu futuro. Ela lê numa bola de cristal o seu futuro, lê na sua mão e fala que vai acontecer o futuro. O seu futuro foi escrito por Deus e as coisas vão acontecer conforme Deus estabeleceu. Você não tem como fugir dos desígnios eternos de Deus. Ainda assim, você sendo 100% responsável, que você possa viver a gloriosa graça de cada dia e enxergar o quanto Ele tem sido bom, que você possa se repousar na vontade soberana do Senhor. Que vocês possam permanecer firmes e se apegar àquilo que realmente está escrito. Continua dizendo no verso 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Observe que está sendo manifesto o poder de Deus, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus nosso Pai, que nos amou pela graça e nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança. Tudo vem dele e volta para ele. Que sejamos animados e fortalecidos por ele. Que tudo que fomos fazer de bom, olha que interessante, os animem e os fortalecem em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Tudo de bom que nós fazemos e dissemos não vem de nós somos ruins. Tudo que existe de bom no mundo provém do único que é bom, que é Deus. Pode de algo bom, algo ruim sair algo bom? Não, a não ser se esse algo bom se faça dentro e dele mesmo emane. Pode de uma fonte de água jorrar das águas? Óbvio que não, somente se a fonte de água viva estiver em nós poderá jorrar água viva. Não tem como a escuridão emanar luz, somente a luz pode emanar luz. Está entendendo essas analogias? O galego às vezes é muito complexo, então me pergunte depois, façam perguntas aqui, eu tento ser mais claro, mais objetivo, sei lá. Também clamamos ao Senhor para que as palavras possam ser traduzidas da maneira correta e penetrar os nossos corações. Continuando e caminhando para o fim, verso 3, o capítulo 3, ainda ele continua como viver. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Olha que interessante, nem todos têm fé. Nós temos que ser libertos dos perversos e maus. Observe que quando nós oramos porque cremos que Deus interfere no homem. Você fala, não, só se eu quiser, não é se você quiser, então é se você quiser, se é se você quiser, então você não pode orar para que Deus te preserve dos homens maus, porque é só se aquele homem mau quiser. Olha como não tem lógica. Então se você crê que Deus opera, você vai ter que Deus opera também naquele coração corrompido. Deus não pode operar no seu, mas daquele bandido que está ali, que talvez ia colocar um revólver na sua cara, se Deus não o controlasse. Deus está no controle de todas as coisas, ainda que isso seja muito amplo para que possamos entender. Então, continua a dizer, verso 3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha que certeza que nós temos. Eu vejo pessoas, não, mas fizeram macumba, fizeram isso, fizeram aquilo. Para mim, irmão, quem está em Cristo, o diabo não toca. Nada acontece fora do plano e desígnio de Deus. Deus é soberano. Mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhe ordenamos. Ele não está confiando naqueles homens que estavam ali, porque ele sabia que aqueles homens eram frutos de uma raiz maligna, mas ele confiava naquele que havia penetrado o coração daqueles homens, no Espírito Santo, que agora os governava e os direcionava. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhe ordenamos, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Não está falando do homem sendo preponderante, mas um Deus soberano que guia a história da humanidade. Você é um homem que foi impactado por Deus e agora você é guiado por Deus. Que você escute a voz de Deus que emana das Sagradas Escrituras e obedeça. Você já conheceu a Deus, você já sabe a vontade de Deus e agora você obedece. Obedece não porque você é bom, mas porque esse Espírito agora está em você, que você hoje tome decisões condizentes com essa palavra.
Abandone só a pornografia, a mentira, os vícios, porque Deus já te capacitou para isso. Deixe para trás tudo aquilo que não deve estar no seu futuro. Que você hoje tenha coragem e ousadia de dar um basta nisso, sabendo que é Deus que vai te capacitar. Sozinho você não consegue. Continua a dizer, verso 6. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Olha que interessante, ele falava dessa justa distinção. Hoje nós falamos, não, nós temos que viver, não se trata disso, tá? A palavra nos orienta. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Não existe comunhão de luz com as trevas. Nós proclamamos a mensagem às trevas, mas nós não vivemos em comunhão com as trevas. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Quais são os exemplos que você segue? Quem você copia? Ah, não. Quais são as músicas que você escuta? Não estou falando de música gospel, tá? Estou falando das músicas que você escuta, a música que alimenta a sua mente. Quais são essas músicas que penetram o seu coração? São essas músicas que falam de adultério, de traição, de mentira, de desejos? Observe o que tem alimentado o seu corpo, porque é isso que alimenta a sua vida. Ele diz ainda no verso 7, não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente de dia e de noite, a fim de não sermos um peso para nenhum para vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhe dar exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Ele está falando de homens que estavam ali, que vendo essa questão da segunda vinda, estavam vivendo vidas completamente diferentes. Eles estavam ali vivendo, dependendo de outras pessoas, dependendo da boa vontade de outras pessoas, estavam ali encostados. O povo de Deus não vive encostado, o povo de Deus busca recursos para que a obra avance, para que o reino avance, sabendo que quem haverá de nos recompensar é Cristo, e Ele há de abrir as portas, de enviar recursos para que a sua igreja avance, para que o seu povo seja sustentado e não lhe falte, porque Deus é o que supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades, e observe que nós não somos um peso para alguém. Então desconfie se você vê cristãos que estão vivendo aí, ah não, Deus vai vir, ele não pode trabalhar, mas todo mundo tem que trabalhar por ele. Então ele não pode, lógico, né? Devemos respeitar também aqueles homens de Deus que vivem ali uma vida sacrificial, uma vida integral, porque o ministério pastoral é completamente desgastante, tá? Eu não vivo a integralidade do ministério pastoral por conta daquilo que nós vivemos na igreja. Eu tenho meus recursos, nossos recursos também são utilizados para a obra do Senhor. Não se trata de receber nada, nós vivemos uma comunidade talvez de uma maneira um pouco diferente, mas nós respeitamos as pessoas que vivem de outra forma, e nós clamamos ao Senhor para que nos capacite a sermos bivocacionados, para que todos possamos exercer esse pastoreio mútuo, embora tenhamos essa questão muito respeitosa quanto ao que acontece, porque nós entendemos também ser bíblico, tá? Para que vocês não interpretem de maneira equivocada tudo isso. É muito forte isso daqui, né? Quando lhe ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Por quê? Lembre-se que o homem comerá do suor do seu próprio esforço. Verso 11 diz, contudo soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente. Olha como diz, recusando-se a trabalhar e intrometendo em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Olha que ele estava falando de irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Você está vendo as tradições, ele estava atrelado àquilo que eles faziam de maneira constante. Os atos deles deveriam ser repetidos, da mesma forma que devemos repetir todos os atos que glorificam o nome de Deus. Observe que está falando de tradições ali, embora possa ter conceitos mais abrangentes, mas que nós podemos olhar agora dessa maneira dos seus trabalhos, de maneira de qual não queriam se tornar um peso. E é cheio de gente encostada na igreja, tá? A igreja é lugar de pessoas se encostarem.
Muitas pessoas que não querem trabalhar, não querem se esforçar, querem estar ali porque ali as pessoas tendem a ser boas, a fazer, a ajudar. Mas nossa ajuda vai chegar lá, não, você quer ajuda? Toma aqui uma enxada, irmão, vai trabalhar. A gente vai te ajudar, tá faltando recurso, nós vamos te ajudar, mas vem aqui. Você quer ficar ocioso 3, 5, 10 meses? Fazendo nada, olhando pro teto? Vendo futebol de segunda a segunda? E o pouco de recursos que você tem, você quer multiplicar no tigrinho? Toma vergonha. Não se trata disso. Então, presta atenção do que se trata, traduzindo para nossas realidades. Então, observe que eles estavam de olho no futuro, mas vivendo o presente. Continua a dizer, verso 11. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando a trabalhar, intrometendo em assuntos alheios, ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta, afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Nós não temos obrigações de ficar sustentando vagabundos, tá? Preste atenção nisso. Uma coisa é você prestar ajudas, outras coisas é você sustentar pessoas que querem viver de maneira completamente encostada. O povo de Deus sempre foi um povo trabalhador, um povo que se esforça, que luta. Galego, mas a pessoa se esforça e não consegue. Vamos continuar. Se ele está se esforçando, nós continuaremos a lutar com eles. Vem aqui. Não, eu não sei ler. Vem aqui, você vai aprender a ler. Ah, eu não tenho uma profissão. Vem aqui, eu vou te ensinar uma profissão. Mas ele vai comer do suor do seu próprio sustento e não ficar dependendo de governo, não ficar dependendo de esmolas, não ficar dependendo de nada. Nós dependemos de Deus. E Deus envia recursos, claro, por óbvio, mas Ele nos deu uma ordem para que possamos trabalhar, para que possamos avançar. Perfeito? Olha como são essas advertências. Eu tenho sido muito brando até nas minhas palavras, porque vou ler mais uma vez. Observe quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como irmão. Verso 16. Que o próprio Senhor da paz lhe dê paz. Em todos os momentos, situações, que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho. Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui, mais um dia, 5h59 da manhã, com mais um livro da Bíblia. Agora, a carta a Timóteo. Amado Timóteo. Eu gostaria que vocês buscassem essa música, Amado Timóteo, no Spotify. E vocês vão ver uma música fantástica. Escutem. Alexa, toca Amado Timóteo. Não encontrei as músicas solicitadas. Aqui está uma estação baseada em Agnaldo Timóteo no Amazon Music. O Amazon Music está Alexa, streaming desliga. em outro dispositivo. Alexa. Quer fazer o streaming aqui? Não, Alexa, desliga. Procura depois Amado Timóteo. Olha que maravilhoso. Mais um dia avançamos. Que o nome do Senhor seja louvado. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer questão, me chamem. Hoje nós cultuaremos o Senhor às 20 horas na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela Breja Alegre 138 na Vila Olímpia. Espero vocês. Nós somos uma igreja simples, bíblica. Eu acho ridículo, né, ter que falar que é uma igreja bíblica. A igreja deve ser bíblica, né? Mas então, no final das contas, nós somos uma igreja simples, em processo de implantação, pequena. Tentamos ser o mais acolhedor possível e clamamos para que o Senhor traga mais pessoas para que possa viver a igreja conosco. Então, 8 horas nós cultuaremos o Senhor. Convido você a estar conosco. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Perfeito? Um beijo no coração. Tamo junto. Fui.